Molhei uns 3 sermões prontos. Mas aprove ao Senhor de Deus falar comigo essa semana sobre um quarto tema que eu queria trazer para os irmãos, em cima de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2, 3 e 6. Eu queria pedir aos irmãos que, mesmo tendo aí a colinha ali atrás, vou pedir até para o pessoal aí da mídia colocar a versão NAA, para a gente ler a mesma versão, Nova Almeida Atualizada, 2017. Os irmãos abram a Bíblia, né? Façam as anotações ou o aplicativo no celular, como eu também uso, né? Mas que a gente possa manusear a palavra. Os irmãos sabem que o meu sermão ele procura ser expositivo, né? Da gente percorrer o texto e trabalhar em cima do texto. Então é muito importante que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. E nós vamos falar hoje sobre fé, o fundamento da fé. E temos uma palavra da parte de Deus profunda para falar sobre esse assunto, e eu creio que a igreja, no geral, precisa muito trabalhar isso dentro dos seus corações, assim como no meu. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, pedimos a revelação da Tua palavra, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça sobre as nossas mentes e corações. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender essa palavra e que ela fique gravada na tábua dos nossos corações, aquilo que vem do alto. Use a minha boca, Senhor, para decretar, para que o Teu povo possa ser edificado, a Tua igreja edificada, e possamos transbordar dessa fé por onde nós passarmos. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a fé, de fato, é um dos princípios mais interessantes citados na Bíblia. Ela é o fundamento de toda a caminhada cristã. E sem ela, conforme lemos no texto, é impossível agradar a Deus. De fato, percebemos ao longo da caminhada que, quando não nos movemos por fé, todas as obras da carne passam a nos assolar, uma a uma, até naufragarmos na fé. Romanos 14, 23, na parte B do versículo, vai dizer assim: tudo o que não provém de fé é pecado. O contexto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, ele estava falando dos escândalos e daquele que se escandaliza por se privar de algum tipo de alimento. E ele estava fazendo todo um arcabouço teológico para falar sobre como o comer, o beber deve ser para a glória de Deus, mas que também nós não devemos escandalizar o nosso irmão, ou seja, dentro do princípio da fé e dentro do princípio da comunhão dos irmãos, nós precisamos preservar a fé e a comunhão juntas, né? Ou seja, eu como de tudo, crendo que foi Deus que me deu tudo. O outro, o apóstolo Paulo vai usar esse contexto, só come legumes. Ele crê que assim glorifica a Deus. Um se priva de algumas coisas e faz para a glória de Deus. Outro come de tudo e come para a glória de Deus. Mas ele diz: se eu me alimento e faço qualquer coisa com dúvidas, olha o texto aí, o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Hebreus 11, eu não preciso dizer, irmãos, que é um dos meus textos preferidos na Bíblia. Eu amo ler Hebreus 11, eu leio de vez em quando, eu leio ele todo, relembro, porque fala profundamente ao meu coração. Em especial, a parte de Abraão. Quando ele diz que Abraão, ele
quando saiu da sua terra por fé, né? Ele vislumbrou a terra prometida, e Hebreus ele já usa uma linguagem que ele não está falando da Canaã terrena, ele já está falando do céu. E como que Abraão, de alguma forma, tivesse tido algum vislumbre do que é céu. Davi, se eu não me engano, no Salmo 51, quando ele, agora eu não posso não ter certeza se é o Salmo 51, tá, irmãos? Quando ele está falando do pecado cometido com Batseba, em certo versículo ele diz: restaura-me a alegria da tua salvação. Como que Davi sabia de salvação se Jesus ainda não tinha vindo à terra? Assim como é que Abraão sabia de cidade celestial se ele nunca tinha visto o cumprimento da revelação em Cristo Jesus? Alguns vão citar algumas possibilidades, como a de teofania, a representação de Jesus na figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, eu só quero dizer que Hebreus 11 vai dizer que Abraão nem se lembrava mais, já preguei sobre isso aqui na igreja, né? Nem se lembrava mais da terra de onde saiu, mas ele estava aguardando a cidade que tem fundamentos. E morreu sem entrar nela, mas morreu crendo. Isso toca muito no meu coração. Porque eu não sei se nessa geração nós vamos ver a volta do Senhor, João. Mas eu tenho certeza de uma coisa: nós precisamos morrer crendo nessa volta. E Romanos 14, 23, quando Paulo vai dizer: tudo que não provém de fé é pecado, eu não sei na tua vida, mas no meu coração tocou profundamente. Queria pedir, irmão, para você não prestar atenção em ninguém agora não, tá? Presta atenção na palavra. Sai do Facebook, do WhatsApp, do jogo, pelo amor de Deus. Deixa Deus falar no teu coração. Presta atenção na palavra. Em Romanos 14, 23, tudo que não provém de fé é pecado. Eu falei, meu Deus do céu. Ele diz, até quando eu como algo com dúvidas, eu estou pecando, porque eu não estou fazendo isso na certeza da fé. Eu estou fazendo isso com algum tipo de dúvida no meu coração. E por isso que o tema desse sermão é o fundamento da fé, baseado em Hebreus 11, versículos 1, 2, 3 e 6. No versículo 1, ele vai dizer o seguinte: primeiro, a fé é o quê, irmãos? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, primeiro, a fé é uma esperança. Quando Hebreus 11 fala que é a certeza de algo que eu espero, do que ele está falando? Ah, eu espero receber o meu carro no consórcio. Eu espero ter a minha casa própria. Eu espero... Não! O que nós cristãos esperamos? O que você, assim como eu, se você é um cristão de verdade, o que você está aguardando de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e você está disposto para, na hora que ele vier e acontecer, você largar a tua mala, não olhar para trás e ir em direção ao Senhor? A volta de Jesus. A vida eterna. Morar com Deus, ver Ele face a face. Se você é um cristão de verdade, essa precisa ser a sua maior esperança. E muitos cristãos, se é que ainda são, têm vivido sem essa esperança. E vivido a condenação que Paulo cita quando ele diz: se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, sou o mais miserável de todos os homens. Porque a fé é uma esperança, é a certeza de coisas que se esperam. O que eu espero? Uma promoção no trabalho? Deixa eu te dar uma notícia: o teu trabalho não vai com você para o céu. O que eu espero? Uma cura. Se você for curado hoje, você vai morrer amanhã. Lázaro foi ressuscitado, teve que morrer de novo. O que eu espero? Que o Brasil se resolva?
que a segurança no Rio de Janeiro seja melhor. Deixa eu te dizer, não vai sobrar pedra sobre pedra do Rio de Janeiro. Vai tudo acabar. Todo trono de pó, de corrupção, de injustiça, de pecado, vai tudo acabar. A fé é uma esperança. O que nos foi prometido, irmãos? O que o nosso Salvador falou para nós quando caminhou entre nós? Será que ele prometeu que ficaríamos ricos? Que pisaríamos em nossos inimigos? Que não teríamos doenças ou problemas? Não. Ele nos prometeu a vida eterna. E pagou com sua vida o preço para que tivéssemos isso. Prometeu-nos essa recompensa se o obedecêssemos até o fim. Ora, a fé é a certeza dessa esperança. Então, quando o autor de Hebreus, não se sabe quem foi, está falando sobre a certeza da fé, e ele está dizendo para os seus ouvintes, que com certeza eram judeus que haviam se convertido à fé cristã, porque ele frequentemente cita as sombras da lei em contraste com a soberania e a plenitude da revelação de Cristo, porque principalmente o apóstolo Paulo lutou muito contra os judaizantes no meio das igrejas gentílicas, quais queriam obrigar os crentes gentios a se submeterem à dieta do povo judeu mais uma vez. Você pode ver que tem pelo menos umas 3 ou 4 cartas de Paulo, que Paulo vai falar alguma coisa contra isso. E Hebreus é muito claro contra isso, a carta inteira fala disso, das sombras da lei, em contraste com a soberania e a plenitude no cumprimento das promessas em Cristo Jesus, né? Então, a fé é a certeza dessa esperança. E ele nos prometeu o quê? Qual é a esperança? Eis que estou convosco até a consumação do século. Eu vou, mas vou deixar o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo. Ele vos lembrará de todas as coisas que eu tenho dito. Ele vai restaurar em vocês, ele vai animar vocês nessa esperança. Ele não vai deixar vocês naufragarem na fé. A fé é a certeza dessa esperança. O princípio desse sermão e do texto de Hebreus é: se eu não espero a volta de Jesus, a minha fé não vale de nada. Eu vou naufragar. E hoje, amados, nós estamos tão enraizados nessa terra que muitos de nós acordam pensando em dinheiro e dormem pensando nele. Acordam pensando em contas que Deus não mandou nós fazermos. E dormimos pensando nas contas que Deus não nos mandou fazermos. E ainda reclamamos do tanto que Ele tem nos dado para pagar essas contas. Achamos que é pouco. Achamos que Deus não está nos ouvindo. Achamos que Deus nos abandonou. Perguntamos, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? A palavra diz que o essencial, a vida é o quê? Ter o que comer e o que vestir. O apóstolo Paulo vai dizer, tendo o que comer e com o que nos vestir, estamos contentes. Tem alguém nu aqui hoje? Tem alguém com fome? Pode até ter, né? Vai ter comida em casa, né? Contente. Cadê a alegria? Ah, Senhor, o banco está me ligando. Quem mandou? Mandou. Ah, não, pastor, mas você não sabe. Aí o pessoal falava, né? Antigamente você tinha 10 filhos, hoje com dinheiro de 10 você não tem um. É claro, né? Fizeram uma indústria em cima do filho. Uma indústria. Todo mês tem que comprar um negócio, todo ano tem que fazer um negócio. Fui ver o livro do meu filho, R$ 1.400 o livro do meu filho. Eu falei, meu Deus, é Vademecum? É a indústria do filho. É a indústria do filho. A escola do meu filho é mais cara do que a minha faculdade de engenharia. Você consegue entender isso? É a indústria. Mas quem é que mandou? É o ciclo do mundo. E se você não resistir
a esse mundo, a esse sistema que quer o tempo todo te fazer refém dele e abandonar a fé e a esperança e tirar a paz do teu coração, você e eu vamos naufragar. Essa é a verdade. E aí, depois do sermão, você pode vir, mas pastor, você não entende a minha situação. Não estou falando da situação de ninguém. Eu estou dizendo que muitas das vezes nós somos maus mordomos daquilo que Ele tem colocado na nossa mão, não administramos bem aquilo que Ele tem nos dado, murmuramos sobre aquilo que Ele tem nos dado, dizemos que não é suficiente, dizemos que temos que ter mais. E aí isso vira palco para pregadores que são lobos e que dizem, faz isso, que aí a divindade vai te dar aquilo. Eu digo a divindade porque não é Deus. Pode ser o cão, mas Deus não é. Faz aquilo dali que aí Deus vai te dar. Dá tanto que Deus vai te dar tanto. Faz isso que Ele vai te dar aquilo. E daqui a pouco você está pregando da terra para a terra e os teus ouvintes são todos terrenos, animais e demoníacos, como diz uma das cartas. Porque nós estamos só cogitando as coisas da terra e paramos de olhar para o céu. O apóstolo Paulo, quando vai citar os inimigos da cruz de Cristo, é muito interessante. Quando a gente pensa assim, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Ah, já sei, pastor. São aqueles que desenham pentagramas invertidos no chão e usam a capa preta, né? E andam por aí fazendo feitiços, né? Já sei. É Harry Potter, pastor. O inimigo da cruz de Cristo é Harry Potter. Eu já sei. 50 tons de cinza, ou o diabo que o valha. Também, não deixa de ser. Mas ele vai dizer o seguinte, ele diz, digo até em lágrimas que são inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam nas coisas terrenas. Se você achar o texto aí, Vic, pode colocar. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Ele vai dizer, os inimigos da cruz de Cristo são quais? Os que só pensam na terra. Que não olham para o céu. E aí quando vem a tribulação, vem o problema, vem a situação, a gente fica, ai meu Deus do céu, cadê? Ué, o que foi, alecrim dourado? As bases da terra foram embora? Vive por fé. Ou você acha que o diabo pode fazer algo na tua vida que Deus não permita? Lutero dizia, o diabo é o cão adestrado de Deus. Ele não pode fazer nada que Deus não permita que ele faça. E aquilo que porventura ele fizer, Deus vai usar para aproveitamento, para te firmar na fé, para te lembrar do caminho do Senhor, para te fazer voltar ao primeiro amor, para tirar os teus olhos da terra e colocar eles no céu. Porque sem isso, você não vai conseguir chegar no final da caminhada como um bom cristão. Talvez você possa ser um bom membro do clube chamado igreja, com seus eventos e coisas. Mas cristão você não vai conseguir ser. Porque uma hora a corda vai apertar. E já está apertando. Porque a perseguição no Brasil nem começou. E só o dinheiro já está tirando um monte de gente da graça. Falando alguma mentira? Eu também andei assim. Já andei assim. A fé é a esperança. Se eu olho para o céu, a terra não pode me tocar. Se eu tenho alegria no céu, a terra não pode me afetar. Se eu tenho alegria da salvação, eu não vou perecer no meu pecado, como disse o rei Davi. Segundo, a fé é uma convicção de fatos que não se veem. Que fatos são esses? Ah, eu já sei, Senhor, é aquele dinheiro que vai cair na minha conta. Eu não estou vendo, mas eu tenho a convicção. Isso é doutrina do demônio. Convicção de fatos de que não se veem. O que nós não vemos, amados? Mas que é eterno, imutável, infalível. O Senhor. Todos nós aqui estamos por fé, aqui nesse culto. Ou pelo menos deveríamos estar. Fé no quê? No Deus que nós não vemos, mas que criou todas as coisas, qual nós não precisamos de cientista nenhum para nos fazer dar alguma evidência de que existe Deus. Eu não me perco nisso. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e Deus criou os céus e a terra, e acabou.
É fé. Eu não preciso de... Encontraram lá o átomo que diz que... Não preciso disso. Deus diz que criou, e acabou. É fé. Convicção de fatos que não se veem. Eu creio que Deus existe. Eu não vi Jesus, mas eu creio nele. Pessoas perderam suas vidas dizendo, eu vi Jesus e não posso negar. Pagaram com suas vidas para que essa mensagem pudesse chegar até nós. É a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi Abraão, eu não vi Isaac, eu não vi Jacó, eu não vi Elias, não vi Ezequiel, não vi Isaías, não vi nenhum deles, mas eu creio nessa história, que é a história da redenção. Deus não tem plano B, Deus tem o plano A, e esse plano vai ser o mesmo até o fim da vida. Reinos, governos, tiranos, nada pode mudar os planos de Deus. Convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele existe. Não estávamos presentes na criação, mas sabemos que Deus criou todas as coisas. E não uma mera explosão, como os inteligentes desse mundo dizem, né? Nunca vi explosão criar nada. Alguém já viu uma explosão criar alguma coisa? Só cria entulho e destroço. Até onde eu sei, né? Big Bang, eu fico com Deus. Cremos em todas as histórias bíblicas, cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos na história da redenção, cremos no único Deus, Pai de Abraão, Isaac e Jacó. E pode ter certeza que o mundo aguarda pessoas que tenham fé nesse nível, porque elas vão precisar de pessoas que tenham fé nesse nível, para que as levante e lhes dê alguma esperança que vá além dos tronos de pó dessa vida. João 20, versículo 29, logo após Tomé tocar nas chagas, Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. O que quer dizer bem-aventurado, amado? Feliz. Feliz é aquele que não viu e creu. Eu não vi, mas eu criei. Deus abriu meu coração. Como nós cantamos esse hino, me toca muito. Palavra de Pedro. Esse discurso é duro, Senhor. Jesus vira para eles e diz, e aí, vocês vão me abandonar também? E Pedro diz, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O caminho que o Senhor está dizendo é difícil, mas não tem outro caminho. Mas Deus não fará, irmãos, que esse caminho estreito, que essa porta apertada, seja uma vida de tristeza na tua vida. Ele não vai deixar que seja dessa forma. Mas você vai ter alegria e satisfação e contentamento em situações, ou já teve, pode contar o testemunho aqui, em situações inimagináveis. Tenho certeza que se eu abrisse aqui para testemunhos, muitos teriam. Eu sei os momentos mais difíceis da minha vida em que Deus me deu um contentamento fora do comum, que eu não teria se eu recorresse à ciência, que eu não teria se eu recorresse aos filósofos desse mundo, aos sábios desse século. Eu só tive esse alívio, esse contentamento, esse descanso, porque eu recorri ao único Deus, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Ou seja, eles tiveram bom testemunho porque eles foram caras legais, é isso? Obtiveram bom testemunho porque foram obedientes. É isso? Não, primeiro veio a fé, depois a obediência. Porque sem fé eu não consigo obedecer. Por eu ser almas muito boas desde o nascimento, obtiveram bom testemunho. Não, pela fé obtiveram bom testemunho. Abraão foi o cara que quando chegou no Egito falou, Sarai, diz que você é minha irmã, que você é bonita demais, senão se contar que é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Esse era Abraão, pai da fé. Jacó eu não preciso nem dizer. Né?
ou tantos outros, Elias, Davi, não preciso dizer. Quanto eles foram falhos, mas tiveram fé. Fé. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho e não por méritos. Fé não é mérito nosso. Eu definiria a fé como o seguinte: fé é a decisão improvável de entregar a sua vida nas mãos do invisível. Fé é o fundamento máximo da confiança em Deus. Repito, fé é a decisão improvável. Por que improvável? Porque ter fé não é racional. Ter fé não é racional. Não é lógico. Algum lógico, algum cientista, um ateu, fé em Deus, está vendo Deus por acaso? Cadê Deus? Cadê Jesus? O que Jesus fez? Como alguns têm dito na internet. Mas fé é a decisão improvável de entregar a sua vida nas mãos do invisível. Eu entrego minha vida nas mãos daquele que eu não vejo, não toco, mas eu sei que ele está ali. É o fundamento máximo da confiança em Deus. É impossível dizer que confia em Deus se não tiver fé nele. Todos os chamados heróis da fé que serão citados posteriormente no livro de Hebreus capítulo 11, não foram citados por serem perfeitos ou infalíveis, mas sim por crerem em Deus e em suas promessas, mesmo contra todas as circunstâncias e problemas. Assim, a fé é a decisão de não confiar mais no eu, mas no Deus que governa a história. E aí o autor de Hebreus, ele vai dizer, por que fé é a convicção de fatos que não se veem? Versículo 3, pela fé entendemos o quê? Que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, amado irmão, não caia nas historinhas de reles cientistas que querem fazer você... Não, porque a gente está estudando, agora surgiu uma nova raça, né? O agnóstico. Talvez Deus exista, mas ele não está muito preocupado com isso aqui. Heresia! Como é que Deus vai criar o mundo, dizer que o mundo é bom e depois abandonar o mundo? Heresia! Deus governa a história do princípio ao fim. Mesmo nos males de todos os homens, na maldade que você vê perpetrada ao redor da história da humanidade, Deus não deixa de agraciar os seus com salvação, com alegria, com paz que vai além desse mundo. Parábola do rico e do Lázaro. Lázaro foi mendigo e sofreu até o fim da sua vida. Mas no final das contas, irmão, no porvir, Lázaro está lá consolado, no seio de Abraão, descansando eternamente. O sofrimento acabou. Mas o rico, qual muitas das vezes nós temos algum tipo de raiva, né? Viveu a vida dele no trono de pó, desfrutando de tudo que era bom e sem consciência de pecado. Mas quando morreu, percebeu que a vida não era só o seu trono de pó. Portanto, nunca pense que por alguém estar sofrendo, e existe muito sofrimento no mundo, que Deus abandonou. Não, Deus não abandonou, não. A recompensa, o galardão, a promessa está de pé. E assim que nós fecharmos os olhos nessa vida, vamos abrir no reino dele. Vamos abrir no reino dele. Portanto, amados, fé não é discutir com incrédulos. Não é perder tempo com cientificismos. Seremos chamados de fanáticos por causa disso? Jesus foi chamado de Beelzebu. É um pouquinho pior que fanático. Mas Jesus estava errado? O próprio povo dele, em uníssono, disse: crucifica Jesus. O povo estava certo? No final das contas, ele ressuscitou. E a todos os que creram foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus.
Cremos então que o visível só existe porque o invisível o criou. Invisível com letra maiúscula, porque é o Deus. Portanto, sem o invisível, jamais veríamos ou tocaríamos em nada. Deus precisa ser o nosso fundamento, senão falharemos em compreender o mundo e vamos desanimar se nós olharmos somente para o que é visível. Vejam as notícias. Por que o nosso país está desse jeito? Por que não temos segurança? Amados, é evidente que o homem é totalmente culpado por aquilo que faz. Mas em tudo isso existe a mão de Deus. Aonde, pastor? Ele quer que nós nos voltemos a Ele. E você não confie mais quando você estiver andando na rua, quando você vê uma viatura de polícia parada. Mas você confie no Senhor que guarda a tua vida. Pastor, está tirando isso da onde? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos e nos gloriaremos no nome do Senhor dos Exércitos. Se eu acho que a minha segurança está dependente da polícia, eu deixei de confiar em Deus para confiar na polícia. Algum vai dizer aqui, né? Não vai dizer aqui, porque aqui todo mundo é crente. Né? Ah, pastor, eu vou deixar minha casa destrancada, então... Não, você não vai tentar o Senhor teu Deus. Mas você vai ter que sair de casa. E você mora no Rio de Janeiro. Desculpa te dizer. Se você não confiar em Deus, pode ter certeza, Deus está tirando todas as nossas bases humanas. Deus está tirando os carros, Deus está tirando os cavalos, Deus está tirando os governantes que parecem estar do nosso lado para que a gente confie nele. É fé. Não tem nada para você se agarrar. Não tem coluna, não tem viga, não tem chão, não tem nada. É fé. Ou tem ou não tem. Eu disse, pastor, mas está difícil para mim. Calma, irmãos. Nós temos um Deus a quem clamar. Certa vez, quando os discípulos perguntaram, Senhor, quantas vezes devo perdoar um irmão? 70 vezes? 7 vezes? Ele diz 70 vezes 7. Qual é a resposta dos discípulos? Meu Deus, escola dominical. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Mas nós precisamos dela, irmãos. Ele diz, se for como um grão de mostarda, você pode tirar um monte de lugar. Você não precisa de muito. Um grão, você já tira uma montanha do lugar, Jesus está dizendo. Ele diz, se a fé transbordar do seu ser, de modo que essa fé invisível entra na tua vida visível, ele diz, meu irmão, a montanha vai sair do lugar. Creia nele de todo o seu coração. Deus quer que nós nos voltemos a Ele e venhamos a parar de confiar em instituições e poderes humanos. A sua vida está nas mãos de Deus. Jesus vai dizer, até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Não temos o que temer. Não costumo fazer isso, mas pode dizer para alguém que está perto de você, você não tem o que temer. 300 e tantos não temas na Bíblia, não tenho o que temer. Toda vez que eu tenho medo, irmãos, eu peço perdão a Deus. Falo, Senhor, me ajuda a ter fé, eu não preciso ter medo. O Senhor está comigo, o Senhor está do meu lado. O Senhor não me abandona, o Senhor é o Emanuel, o teu Espírito habita em mim, o Senhor me deu poder para vencer o pecado. Não há nada que aconteça que esteja fora da tua provisão e da tua soberania. Eu não posso ter medo. Não posso. A sua vida está nas mãos de Deus, irmãos. Versículo 6. Versículo 6. Estamos terminando. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa ou é o galardoador daqueles que o buscam. Aqui chegamos no checkmate. É o famoso ou vai ou racha. O autor nos faz a declaração derradeira.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu confiar no carro e no cavalo e dizer, pô, Senhor, estou te agradando? Não. Você agrada a Ele quando você não tem nada onde se agarrar e você confia em Deus. Quando não tem outra saída a não ser confiar. E nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que muitos cristãos, eu me incluí nisso há um tempo atrás, estão confiando tanto nos seus ganhos e nas suas contas e nos seus cargos que Deus começa a tirar tudo. Sabe por quê? Porque você é filho. Se fosse um ímpio, alguém que está destinado à destruição, ele ia deixar. Deixa, isso aí não dá. Mas você que é filho, ele vai tirar tudo o que você tem confiado, para você confiar nele. E aí, quando você confiar nele, talvez ele te restitua tudo. Talvez ele te restitua tudo. Mas eu não quero que chegue ao ponto de eu ter que perder mais para me apoiar na fé. Porque eu sei que Deus é meu Pai. Todo mundo aqui que tem filho, ou já teve filho pequeno, sabe disso. Quando a gente tem que corrigir um filho, dói mais na gente do que no filho. O coração treme, o corpo gela, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. Deus é a mesma coisa. Ele diz que não tem pensamentos de mal, mas de paz. Mas ele também disciplina aqueles que ele ama. E a disciplina é para aproveitamento, para que possamos continuar firmes na fé. Está passando por um deserto, saiba que Deus está com você nesse deserto. Aprenda as lições do deserto, você vai sair mais rápido dele. Aprenda as lições do deserto, você vai sair mais rápido dele. Acredite, isso é verdade. Ou seja, é impossível sem fé agradar a Deus. Ele ainda diz o porquê. Ele diz assim, porque aquele que se aproxima de Deus... Agora, olha que interessante, irmãos. Como é que alguém vai se aproximar de Deus sem ter fé? Já pararam para pensar nesse texto? Como é que alguém se aproxima de Deus, que não vê, sem fé? Através dos sinais visíveis de Deus. A igreja. Ele diz, pode ser que alguém se aproxime de Deus, venha até a igreja, entre por essas portas, mas está acreditando na comunidade, está acreditando no pastor, nos pastores, ou na estrutura, ou naquilo que ele ouviu que Deus pode dar. Ele diz, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, eu posso até me batizar sem ter fé. Eu posso até tomar uma santa ceia sem ter fé. Eu posso até frequentar a igreja sem fé, que é um lugar que eu me sinto bem. Mas se eu creio que ele existe, muda tudo. Muda tudo. A coisa é diferente. Eu já olho os irmãos de outro jeito. O meu linguajar é diferente. A minha postura é diferente. Eu posso até pecar, mas nunca mais eu vou pecar em paz. Nunca mais. Ele diz, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Aí tem dois princípios. Primeiro, precisamos crer na sua existência. E aí eu vou contar uma história que eu ouvi do pastor John Piper. Acho que eu já contei aqui. Não tem criança aqui não, né? Tem o Miguelzinho já está na idade. John Piper, ele conta uma história que diz o seguinte: você se masturbaria na frente dos seus pais? Alguém aqui se masturbaria na frente dos seus pais? Por quê? Porque uma presença te constrange. Não, estou na frente do pai da minha mãe, eu não posso pecar. Mas sozinho a gente faz. Por quê? Porque nós não cremos que Deus está ali com a gente. Se nós crêssemos que o nosso Pai estava ali do nosso lado, a presença ia constranger, a gente não ia fazer.
Essa é a história que John Piper conta. E aí é que entra a fé. A fé é quando ninguém está me vendo, nem pastor, nem bispo, nem papa, nem ninguém. E eu penso assim, eu não posso fazer isso, porque Deus está aqui do meu lado, Ele está me vendo. A presença precisa te constranger. E só tem a presença quem tem fé. Pastor, mas eu já fiz isso. Entra no barco, eu também já fiz. Mas será que nós não precisamos mudar? Eu falei de uma coisa, né, que é um pouco até escandalosa, mas eu podia falar de centenas. Podia falar de centenas de coisas. Nós começamos a perder a fé quando a presença não nos constrange mais. Quando a presença para de nos constranger, a gente começa a falar coisas que não deveríamos. Entrar em rodas que não deveríamos. Fazer negócios que não deveríamos. Difamar quem não deveríamos. E aí isso é um sinal de que a nossa fé está naufragando. As águas começaram a bater no joelho. As preocupações estão à porta. As contas estão chegando. As dívidas aumentando. E você precisa estender a mão para Jesus pegá-la. Purificar o teu coração e te colocar de pé de novo. Ele diz primeiro, precisamos crer na sua existência. E aí eu acho que dá pano aí para os irmãos refletirem mais de meses sobre as coisas que nós não faríamos se a presença do Pai nos constrangesse. Eu deixo para reflexão. Mas segundo, ele recompensa quem o busca. E aí vem a parte boa. Você já ouviu alguém pregar e dizer assim, não, Senhor, tem uns louvores que eu acho que é interessante. Eu acho que o cara que escreve, às vezes, ele se acha maior que um anjo, né? Eu não sei, porque ele diz assim, não, Senhor, eu não preciso daquilo que o Senhor vai me dar, não. Não preciso, não. Não preciso de recompensa, não. Estou aqui só. Falei, meu Deus, irmão, eu quero essa fé para mim, porque eu estou buscando a recompensa, sim. Sabe por que eu estou buscando a recompensa? Porque Jesus disse que me daria. Só que sabe por que quando nós pensamos em recompensa, nós pensamos em coisas da terra? E é lógico que os músicos, eles pensam nisso quando escrevem e quando cantam, porque a gente já foi contaminado a pensar que tudo que Deus tem para nos dar é terreno. A nossa teologia, a nossa doutrina foi contaminada por pensamentos da terra, animais e demoníacos, que quando a gente fala de recompensa, de galardão, de Deus te dar alguma coisa, a gente pensa que Deus está falando de coisa da terra e Ele está falando de coisas do céu. Todos nós sabemos que esse discurso de que eu não quero nada é mentira. Nós não temos tal grandeza dentro de nós. Nós somos seres humanos pecadores, caídos. Nós precisamos da graça de Deus, precisamos que Ele nos estenda a mão, precisamos do seu amor. Sem Ele a gente não vive. Tem gente que diz, não, Senhor, longe de mim, eu não quero. Eu quero sim. Sabe por quê, irmãos? Porque a recompensa que Jesus quer me dar, Ele pagou com a sua própria vida na cruz. Então não menospreze aquilo que Jesus conquistou por nós com o preço da sua própria vida. Nós devemos buscar salvação, sim. Salvação importa e muito, sim. Não deixe as más teologias e heresias te enganar. Você está aqui por salvação, sim. Porque a palavra de Deus diz, não deixemos de nos congregar, Hebreus 10, 25. Antes, admoestem uns aos outros, corrijam, encorajem. Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima, esse dia está em letra maiúscula. Que dia é esse? O dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui por salvação, sim. E por que você anuncia o Evangelho para todos que você encontra na rua? Porque você quer que eles se salvem também. Porque Deus quer que eles sejam salvos. Porque eles precisam disso. Assim como você precisou ouvir essa boa notícia precisa se espalhar.
Por que eu vou à igreja, pastor? Eu busco a Deus de casa. Hebreus vai dizer, você tem fé? Então vai para a igreja. Quem deixa de congregar está perdendo a fé, irmãos. Está naufragando, pouco a pouco, você vai perdendo, porque você está longe dos irmãos. A palavra de Deus vai dizer que existe uma sabedoria multiforme. Tem coisas que Deus revela para os irmãos que não revela para você. Tem coisa que Deus não revela a mim, mas revela para o Eduardo, para o Pedro, para a Yasmin, para o Lucas. Eu preciso dos irmãos. Não porque os irmãos sejam o meu fundamento de salvação, mas porque aprove Deus distribuir dons ao redor da igreja para que ninguém se julgue autossuficiente. É isso. A recompensa de Deus nós precisamos buscar para nós. Se alguém falar para mim, dizer assim, ó, Deus mandou te dizer que vai te dar ouro. Eu vou falar assim, eu recebo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se Deus me der ouro, eu tenho certeza que eu vou usar aquele ouro para a glória de Deus. Mas tem ouro que vem do cão, e aí o ouro do cão vai servir só para me destruir. Portanto, peça a Ele aquilo que vem de Deus. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que Deus tem dado para você no teu dia a dia é aquilo que você precisa. E aquilo com o qual a medida que você tem é a medida que você vai glorificar. Se você tendo mais vai continuar glorificando, e Ele sabe disso melhor do que você, Ele vai te dar para glorificar Ele. Porque o sentido maior da nossa vida não é viver para mim mesmo, desfrutando do bom e do melhor. É eu glorificar a Deus por meio de tudo que eu faço. Então nunca pense, Deus me deu pouco, Deus tinha que me dar mais. Deus tem te dado o suficiente. E se Ele quiser que você glorifique a Deus com mais, Ele vai te dar mais. Mas se Ele também quiser que você glorifique a Deus com menos, Ele vai te dar menos. O apóstolo Paulo viveu isso. Ele diz, sei viver bem em todas as ocasiões, tanto em abundância como em escassez. E aí, no final das contas, ele vai dizer aquela frase famosa de para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter pouco, posso ter muito, posso ter tudo aquilo que ele acha que eu preciso, que eu tenho que ter. Porque com isso eu vou glorificar a Deus. A única coisa que eu dispenso é o ouro do cão. O ouro do cão eu não quero. Do diabo eu não quero. Mas se for de Deus, eu recebo, Senhor, para glorificar o teu nome. O Senhor já viu o futuro. O Senhor sabe o que eu vou glorificar e o que eu não vou. Ele diz, não andeis preocupados com nada. Com o que vocês vão vestir, beber ou comer. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Antes, em primeiro lugar, Mateus 6, busca o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, viva por fé, você vai ter a provisão. Mas não busque a provisão antes da fé, porque a provisão que você receber pode não ser de Deus, mas do diabo. Mas agora, se você busca por fé o reino de Deus, a provisão que te acompanhar, pode ter certeza que ela vai vir da parte de Deus. A recompensa de Deus é onde Ele mais quer que estejamos. É fruto do seu amor. É a volta gloriosa e pela graça ao jardim. É o final da história da redenção. Não despreze a recompensa que custou a vida do nosso Senhor. Apocalipse 22 vai dizer, venha todo aquele que quiser e coma de graça do fruto da árvore da vida. Aquele fruto que Deus protegeu Adão depois de pecar para que ele não comesse. Você vai ler Gênesis, você vai ver isso, não foi castigo, não, foi proteção. Ele diz, eu não vou deixar ele no jardim porque ele já é pecador. Se ele comer do fruto da árvore da vida, ele vai viver eternamente em pecado. Então eu tiro ele do jardim, boto um anjo para guardar, que sem redenção e sem expiar esse preço, ele não pode voltar lá. E aí, quando Jesus expia esse preço, paga esse preço, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Apocalipse 22 vai dizer, quem quiser, venha e coma, está liberado. Pode viver eternamente. Vocês foram redimidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Por último, Ele recompensa os que o buscam. Buscar a Deus é caminhar em santidade.
preservar a fé, manter os joelhos no chão, não deixar a comunhão dos irmãos, desviar os pés da maldade, ser fiel até o fim. Tudo o que nós fizermos que for contrário a isso é pecado, porque não provém de fé. Concluindo, irmãos, Deus deseja que tenhamos fé e que essa fé nos acompanhe e fundamente todas as nossas ações até a eternidade. Ele te ama e te chama a permanecer naquilo que Ele fundamentou e preparou para você e para mim, por amor. Eu te faço um convite, com fé, vamos tirar a dúvida do nosso coração. É tempo de viver pelo invisível. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Convido o mistério de louvor. E eu queria te convidar, meu irmão e minha irmã. Eu sei que o meu modo de falar muitas das vezes é pesado, às vezes até agressivo. Mas o que me preenche hoje, nessa manhã, não é raiva, é temor, é zelo, é consciência da minha pequenez e do quanto eu preciso do que eu preguei hoje. Eu queria convidar os irmãos, se essa palavra tocou de alguma forma no teu coração, ou você reclina a sua cabeça, ou você vem ao altar, mas eu tenho certeza do quanto que tocou no meu, e o quanto que eu preciso todos os dias tirar as dúvidas do meu coração e me mover por fé e buscar essa recompensa e me firmar os pés no Senhor para que os ventos não me abalem, para que o mundo não me atraia para o seu sistema, para que eu não saia da sua presença. Vamos clamar nesse momento, irmãos, para que essa igreja, a Igreja Casa e Vida, seja uma igreja de fé, de fé, de fé, de fé, no invisível, no único. É isso que agrada a Ele, que nos movamos por fé e estejamos firmes na sua presença. Ore ao Senhor, amados. Ore ao Senhor, clame a Ele para que Ele tire a dúvida do teu coração e te fundamente na presença dEle, para a glória do seu santo nome, para a glória do seu santo nome.